Olá, tudo bem com você? Quero que seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para este momento que eu vou chamar de uma aula ou um vídeo com as minhas apostas para o TJSP em processo civil e normas da corregedoria, matérias que eu ministro normalmente aulas aí, né, nos meus cursos, e eu tenho aqui algumas apostas que eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês. Bom, é óbvio, né? Especialmente nessas duas matérias, nós temos um conteúdo muito extenso no edital, então fica muito complicado ali, né? Eu abordar todo o conteúdo com você, mas você tem aqui no canal outros vídeos, né, de conteúdos, também vídeos de revisão que foram feitas, né, em provas anteriores, que também podem te auxiliar. Mas eu queria preparar esse conteúdo realmente para você que vai fazer aí prova nos próximos dias, para que você consiga, então, ter um foco direcionado, né, alinhar ali a um ou outro ponto que você talvez ainda tenha dúvida, e mais do que isso, né, porque realmente eu estou acreditando que isso pode estar na nossa prova. Beleza, então eu vou começar com o processo civil, vou te passar aqui as minhas dicas de forma um pouco mais dinâmica, até porque a minha ideia é que seja um vídeo dinâmico para que você assista ali, né, nesse momentozinho final, e aí na sequência falo um pouquinho de normas também nas minhas apostas. Fechado? Eu espero que você goste. Se você ainda não acompanha aqui o conteúdo do canal, então se inscreve, né? Deixa seu like, que eu sempre vou ficar muito feliz aqui em saber que você está aqui comigo. Bora lá então? Vamos de processo civil? Adoro. Bora. Já preparei aqui um materialzinho para poder conduzir a nossa aula. E eu começo falando com você sobre um ponto que realmente eu acho que vai cair, que é impedimento e suspeição. Só para eu voltar aqui, né? Existe uma tendência a ser cobrado impedimento e suspeição quando a gente tem ali o começo do edital do TJSP, a gente tem ali os artigos, né? O 144 ali até o 155, e a partir do 144 falando de impedimento, depois 145 de suspeição, mas a minha aposta é no 146. Como e quando deve ser feita a alegação de impedimento ou suspeição? Vamos ver? E aí eu coloquei aqui no material, vou deixar vocês com o material na tela. Deve ser feita a alegação nos termos do artigo 146, no prazo de 15 dias. Prazo este contado da data em que a parte toma conhecimento do fato. Que fato? Que aquele juiz é impedido ou suspeito. Nesse momento, então, a parte tem que, por meio de uma petição específica dirigida ao juiz do processo, indicar o fundamento da recusa, ou seja, por que não quer que ele continue no processo. E aí vai indicar uma das causas de impedimento, tá certo? Ou de suspeição. Pois bem, nós temos ainda que pode ser instruída essa petição com documentos, dos quais se funda a alegação e rol de testemunhas. Então, é desta forma que deve ser feita a alegação. Muita atenção para o 146, fique alerta para esse artigo. Bom, o que acontece na sequência? O juiz reconheceu o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, ou seja, não precisa ali de maiores desdobramentos. O juiz imediatamente, então, por se reconhecer impedido ou suspeito, ordena a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, o que é caso contrário, Camila? Vou aparecer aqui no cantinho da tela. Caso contrário, a petição tem que ser autuada em apartado, porque a gente precisa ter a ideia aqui, que eu vou voltar no material, de que vai gerar um processo dentro do processo. Um processinho, vamos dizer assim, para discutir aquele fato que o juiz não concorda, que ele é impedido ou suspeito, certo? Então, por isso a gente diz aqui que vai ser feita a autuação em apartado da petição, e aí, num prazo de 15 dias, o juiz apresentará suas razões, que podem ser acompanhadas de documentos e rol de testemunhas, se houver, né? Ordenado a remessa do incidente ao tribunal. Então, veja, o que a gente vai ter aqui? Que vai ser instaurado um processo, inclusive o juiz podendo, em 15 dias, como está aqui, ó, produzir provas. Produzir provas dizendo, não sou impedido, não sou suspeito, apresenta documentos, rol de testemunhas e ordena que o incidente vá ao tribunal para julgamento. Se liga nesse procedimento, tá? Algo bem importante aqui para nós. Na sequência, eu quero te falar o seguinte, o que acontece então com o tal do incidente? O incidente é o que eu chamei de processinho, né? O incidente vai ser direcionado para ser julgado pelo tribunal, certo? A gente viu aqui, ó, vai ser feita a remessa ao tribunal, ele é quem vai julgar o incidente. Pois bem, nós teremos então que, uma vez distribuído esse incidente,
o relator deverá declarar os efeitos que o recebe, podendo recebê-lo sem efeito suspensivo ou com efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo, o processo principal volta a correr, então não haverá suspensão do processo principal. Por sua vez, o relator decide, não, precisa de efeito suspensivo. O processo permanece suspenso até o julgamento do incidente. Beleza? Então, é nesses dois caminhos que a gente pode ter. Enquanto não for declarado o efeito em que o incidente é recebido, se eventualmente surge uma razão ali para um pedido de tutela de urgência, e aí? Esse pedido vai ficar esperando ali decidir se o incidente vai ser resolvido ou não? Não. Esse pedido de tutela de urgência será requerido ao substituto legal do juiz. Porque, geralmente, o juiz tem o seu substituto, que é um outro juiz que atua naquela comarca. Então, o substituto é quem pode decidir sobre a tutela, mas não se o substituto vai ou não ficar como responsável pelo processo. Tá? Por quê? Porque isso ainda está pendente de julgamento do incidente, para saber se o juiz é impedido ou suspeito. Beleza? Ok. Bom, voltando aqui, se liga nesse artigo. Agora, a minha dica para você é sobre o calendário processual. Acho que ele pode surgir na nossa prova e ele está lá no artigo 191. O que é o calendário processual? É uma das espécies, é o que a gente chama de um negócio jurídico típico. Por que negócio jurídico típico? Porque está tipificado na lei, está estabelecido. É um ajuste, por isso negócio jurídico, um ajuste que pode ser feito pelas partes, justamente aqui estabelecendo um calendário. Pois é, um calendário para a prática de atos processuais. É o que diz o 191. E o que a gente não pode esquecer sobre o calendário? Que ele vincula as partes, tá? E que os prazos somente serão modificados em casos excepcionais que sejam devidamente justificados. Então, vamos pensar que as partes acordaram ali que no dia 1 o réu vai apresentar ali sua defesa, no dia 2 o autor vai apresentar réplica e assim vai. No dia 15 nós teremos a audiência de instrução e julgamento. Todo mundo está vinculado ao calendário, inclusive o juiz. Cuidado, pode surgir na prova que o juiz não está vinculado, ele está sim, tá? E os prazos não devem ser modificados. Se eles foram aqui fixados, a gente tem a tendência a respeitar esses prazos. Excepcionalmente, eles podem ser alterados, tá? Outro ponto sobre o calendário processual. Não é necessário intimar as partes para a prática do ato processual ou para a realização de audiências previstas. Pode cair um caso prático na prova. A banca está cheia dessa possibilidade, né? A banca constrói ali uma narrativa, uma historinha, e aí pode ser que caia, né? Que as partes estabeleceram um calendário processual e que houve uma audiência. As partes têm que ser intimadas para essa audiência que está designada aqui, por exemplo, no nosso calendário para o dia 15? Não. Por quê? Porque como elas ajustaram isso junto, como elas decidiram juntas sobre o calendário, não é necessário que seja feita nenhuma intimação. Beleza? Mais uma aposta minha. Próxima aposta. Tempo e lugar dos atos processuais. E a gente não pode esquecer que os atos processuais são realizados em dias úteis, no período das 6 às 20 horas. Onde está isso? No 212. Mas, excepcionalmente, pode aí haver, né? Existe alguma possibilidade de um ato processual terminar, ser concluído após as 20 horas? Sim. Quando o adiamento puder causar prejuízo à diligência ou causar grave dano. Então, o oficial de justiça que está cumprindo uma diligência ou está acontecendo ali uma audiência, a audiência se estendeu por muito tempo, passou das 8 da noite. E aí, suspende a audiência? Não. Se esse adiamento puder prejudicar ali o andamento dos trabalhos, da própria diligência ou ocasionar algum dano, né, um grave dano, pode ser estendido este ato, tá? Então, a prática dos atos processuais, que, em regra, deve ser até as 20 horas, pode se estender para além das 20 horas. Beleza. Também não podemos esquecer que, independentemente, portanto, não depende de autorização judicial, a realização destes 3 atos processuais: citações, intimações e penhoras, fora do período de dias úteis e fora dos dias aí estabelecidos. Porque nós temos o parágrafo 2º dizendo que citações, intimações e penhoras, diante da importância que tem para o processo,
podem se realizar no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis, fora do horário estabelecido neste artigo, certo? Então, é uma exceção, podem realizar-se aí fora deste momento estabelecido, fora deste tempo. Observado o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, porque, obviamente, existem as regras ali relacionadas, né, à inviolabilidade do domicílio, que só pode ali entrar na casa da pessoa com mandado durante o dia, né, à noite só se houver ali mandado judicial. Então, o oficial de justiça até pode cumprir uma citação, uma intimação e uma penhora, né, num período diferente desse que está aí previsto, e não precisa de autorização judicial, beleza? Ok? Não esquece disso. Observado, claro, né, que tem a questão das regras sobre inviolabilidade do domicílio lá na Constituição Federal. Outro ponto, e agora falando um pouquinho sobre citação, acho que pode cair citação. E eu tenho alguma coisa já, desde que eu tenho feito as aulas no curso, tem me feito olhar para o 244 e pensar, pode cair na prova. Justamente porque a banca tem trazido aí histórias e aí ela pode trazer aqui um contexto, dizendo que pode ou não haver citação. E a gente não pode esquecer do 244, situações em que não será feita citação. Então, não pode ser feita citação nas seguintes situações. De quem estiver participando de ato ou culto religioso. Pessoa que está assistindo um culto, uma missa, participando de uma celebração, de uma cerimônia, não pode ser citada naquele momento. Nada está dito antes ou depois, no momento da participação no culto. Do cônjuge, do companheiro ou de qualquer parente da pessoa morta, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Faleceu o irmão ali do réu. O réu vai ser citado naquele dia? Se o irmão faleceu naquele dia, não, e nem nos 7 subsequentes. Faleceu o sobrinho do réu, uma situação muito triste, faleceu um sobrinho, né? Vamos pensar, uma criança, enfim. O réu pode ser citado? Pode. Professora, mas cadê a humanidade do CPC? Então, a limitação aqui é no segundo grau. O sobrinho é parente colateral de terceiro grau do réu. Então, aqui não temos esse limite para a citação. Por mais triste e comovente que a situação seja, o CPC não limita que o réu seja citado nessa situação, por exemplo, de falecimento do sobrinho, tá? Os noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, casou nos 3 dias seguintes ao casamento, não pode ser citado, beleza? E do doente enquanto grave o seu estado. Cuidado especialmente com esta situação aqui, beleza? Bom, outro ponto que eu quero passar com vocês, que é uma aposta e que sempre está na prova, e a minha aposta é de 99,9% de que nós teremos questão de tutelas, tá? De tutelas provisórias. A gente não pode esquecer da tutela de urgência. A tutela de urgência, ela pode ser antecipada. Neste caso, o objetivo do autor é antecipar aquele que é o seu pedido final do processo. A gente diz que a tutela tem natureza, portanto, aqui satisfativa, certo? Satisfazer aquilo que o autor quer como seu pedido principal, ele requer que seja antecipado, com fundamento no quê? Na urgência, certo? Fundamento ali na probabilidade do direito e no risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, ou seja, estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Então, ele faz aqui um pedido de tutela antecipada. E de tutela cautelar. Aqui é diferente. Na tutela cautelar, ele não quer antecipar o seu pedido final. Ele quer que o juiz defira uma medida para assegurar o seu direito em razão da demora do processo. Por isso, a gente diz que há uma natureza protetiva. Por exemplo, quando o autor faz um pedido ali para que seja feito o arresto dos bens do réu. Este é um pedido, né? Esta é uma tutela cautelar, uma tutela de urgência cautelar. Beleza? A tutela, diz o 304, uma vez tendo sido deferida na forma do 303, e eu acho que isso pode cair, é a tutela antecipada, como a gente viu, que antecipa os efeitos finais, antecedente, porque ela é requerida de forma antecedente ao pedido final. Só que a gente não pode esquecer que o 304 diz que essa tutela pode estabilizar se não for o quê? Interposto recurso. Pro, não lembro disso.
Dá uma lidinha no 304. Depois eu até vou falar com você mais um pouquinho sobre a tutela. Tudo bem, a tutela estabilizou. O que pode acontecer? Ela vai poder ser revista, reformada e invalidada. Essa também é uma aposta minha. Esta revisão, reforma ou invalidação pode ser feita, pode ser pleiteada através de o quê? De uma ação própria. Então, vai ser uma outra ação para que sejam revistos os efeitos da tutela. Uma decisão, então, vai ser dada nessa outra ação. E quem pode apresentar essa outra ação? Só o réu? Só aquele que foi prejudicado pela tutela? Não. Qualquer das partes pode apresentar. Tá certo? Então, vai ser ajuizado um novo processo que será analisado pelo mesmo juiz, só que neste outro processo. Inclusive, a gente diz que o juiz é prevento porque é o mesmo juiz que vai analisar esta tutela. Muita atenção para o 304, especialmente aqui para o parágrafo 3º do 304, tá? Bom, e aí situações de tutela de evidência. A tutela de evidência a gente não pode esquecer, ela não é urgente, porque ela não preenche os requisitos da urgência. E quando ela pode ser deferida? Numa das situações aqui, ó, do artigo 311. Quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, a parte só está enrolando, só está protelando o seu direito de defesa. Ou quando o autor já trouxe ali nas suas alegações de fato, ele trouxe alegações de fato que documentalmente ele já conseguiu comprovar que ele tem aquele direito. E além disso, existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, que foi estabelecida pelo STF, por exemplo, ou pelo STJ, que diz que o autor tem aquele direito. Então, aqui cabe também a tutela de evidência. Cabe ainda na situação do pedido rei persecutório, quando esse pedido for fundado numa prova documental que se utiliza num contrato de depósito, quando a pessoa, então, né, a gente tem um depositário que está com um bem do autor. O autor, por exemplo, tinha uma dívida, ele quitou essa dívida, ele prova através de um documento que ele quitou essa dívida e ele quer que o depositário devolva o seu bem. Então, ele faz um pedido rei persecutório, na situação da ação de depósito, justamente demonstrando que ele quitou a sua dívida através, por exemplo, ali do recibo, que é um documento, e ele faz esse pedido em tutela de evidência. Finalmente, quando a petição inicial for instruída com prova documental que é suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não foi capaz de opor uma prova para gerar uma dúvida razoável. Estas, portanto, são as situações da tutela de evidência. E aí eu disse que eu ia falar sobre a tutela o seguinte, aqui no canal você tem aulas específicas sobre tutelas, tá? Então nós temos aí uma aula proferida por mim, uma aula que foi proferida por mim e pela professora Renata, basta que você procure aí nos vídeos do canal, que você tem aulas mais completas, mais amplas sobre isso, tá? Eu trouxe aqui, como é uma aula de dicas, né, de dicas finais, eu vou fazer só essas dicas, né? A minha ideia era trazer esse conteúdo, mas no canal você encontra um conteúdo mais completo, caso você precise rever esse assunto, tá bom? Bom, o que mais eu tenho de dica aqui para você? Sobre o procedimento comum, 342 é um artigo importante, que diz o seguinte, depois da contestação, pode o réu deduzir novas alegações? Ele pode, mas excepcionalmente em algumas situações. Quais são elas? Aqui, ó. Relativas a direito ou fato superveniente, ou seja, um direito ou um fato que surgiu depois, tá? Quando competir ao juiz conhecer de ofício daquela situação, por exemplo, a prescrição do direito do autor, é uma situação que o juiz tem que reconhecer de ofício. Juiz não conheceu. O réu pode alegar depois da contestação? Pode, porque é uma questão que cabe ao juiz conhecer de ofício, então ela pode ser alegada depois da contestação. Ou ainda quando por expressa autorização legal puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por exemplo, uma nulidade de citação, por exemplo, que é algo muito grave no processo. O réu compareceu ali, né? Claro que depois da contestação não justifica, mas se esse réu tivesse que alegar uma outra nulidade, que não a da citação, uma nulidade ali que, né, não foi intimada ali o advogado do réu sobre uma providência. Então, ele pode trazer essa alegação depois da contestação. Tudo aquilo que a própria lei autoriza que pode ser alegado a qualquer momento, pode ser alegado depois da contestação. Por quê? Porque a ideia é que na contestação o réu tem que trazer todos os seus argumentos de defesa. Se ele não traz todos os argumentos de defesa na contestação, vai precluir o direito de alegar.
novos fatos, exceto nessas situações aqui. Beleza? Então, atenção para o 342. Bom, agora falando sobre recursos. Quais são as minhas apostas em recursos? Bom, 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, desistir do seu recurso. Qualquer tempo. Sem anuência dos litisconsortes, né? Então, eu tenho 3 réus, um desiste, os outros precisam concordar? Não. Parte contrária precisa concordar? Não. Parte contrária é o recorrido. Ninguém precisa concordar com nada, basta que a pessoa desista. Mas pode surgir na prova que a pessoa desistiu do seu recurso, mas tinha sido reconhecido ali no processo dela repercussão geral. O processo está embasado numa questão muito relevante e o STF falou: para esse processo, porque eu vou decidir agora essa questão em repercussão geral. Chegou lá o recurso e aí, chegou lá o recurso extraordinário, aí o STF fala: agora eu vou decidir em repercussão geral. Aí a parte fala: não, mas eu não quero. Eu quero me livrar disso logo, vou desistir. Você pode desistir, só que isso não vai impedir que aquela questão seja analisada em repercussão geral que tenha sido reconhecida pelo STF e daquela que seja objeto de julgamento de recursos repetitivos, extraordinários ou especiais. Tá? Então, a desistência não afasta que seja feita essa análise da questão discutida no processo. 999. A renúncia ao direito de recorrer. Pode renunciar? Pode. Independe da aceitação da outra parte. A diferença é que renuncia. Quando a gente renuncia? Antes de recorrer. Quando a gente desiste? Depois que já apresentou recurso. Então, desiste do recurso. Já apresentou o recurso, desiste. Quando que renuncia? Quando abre mão do direito de recorrer. Ou seja, não apresentou recurso, abriu mão, não vai recorrer. Tá? Artigo 1000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Então, nós tivemos uma aceitação aí da parte. Seja ela tácita, a parte praticou um ato ali, né? Foi lá e pagou o valor da condenação. Essa é uma aceitação tácita. Ou expressamente, a parte se manifesta dizendo: eu concordo com a decisão, não vou recorrer. Parágrafo único diz que considera-se tácita, né, a aceitação, a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. Vamos entender isso melhor. O réu perdeu a ação foi julgada procedente. Ele vai lá e paga a condenação. Ele aceitou tacitamente que ele perdeu. O réu perdeu a ação. Ele deposita o valor, mas ele faz uma manifestação dizendo: eu não aceitei o julgamento. Eu não aceitei essa decisão, eu vou recorrer. Eu estou pagando para evitar que esse débito, né, cresça ainda mais, ou seja, que tenha mais juros, mais correção monetária. Então, para que eu não tenha um débito ainda maior, eu vou recorrer, mas eu já deposito aqui o valor. Essa é uma reserva, essa aqui é a reserva que está mencionada. Neste caso, o réu não aceitou tacitamente, porque ele fez a reserva, ele já deixou claro que ele não aceitou. Beleza? Acho que pode cair isso na prova. 1009, da sentença cabe apelação. Beleza, eu sempre falo no recurso da apelação em relação a uma sentença. As questões que foram resolvidas, não na sentença, no decorrer do processo, podem ser alegadas na apelação? Depende. Se em relação a essas questões não cabia agravo de instrumento, o agravo lá do 1015 não cabia agravo, elas não precluíram, e aí então elas podem ser apresentadas como preliminar de apelação. Isso é importante. Mesmo que tenha sido decidido lá atrás, na fase do processo, ali meses antes da sentença, se não cabia agravo de instrumento, ou seja, se a parte foi prejudicada e não podia interpor agravo porque não cabia, lembrando que o rol das possibilidades de agravo de instrumento é o do 1015, não era uma daquelas possibilidades, então a parte traz novamente essa questão na sua apelação como uma preliminar. Tá certo? E se for a parte contrária, que tinha ali questões a serem discutidas, mas ela acabou não recorrendo? Ela é recorrida, foi apresentada uma apelação pela parte contrária, mas ela só vai ter o objetivo de contrarrazões. Ela pode trazer essas razões? Pode, nas contrarrazões. Então, ela traz essas razões que foram esses fatos que foram decididos lá atrás, mas agora ela traz nas suas contrarrazões. Se as questões referidas no parágrafo 1º forem apresentadas em contrarrazões, o que acontece? O recorrente deve ser intimado para em 15 dias mencionar, manifestar-se sobre elas, tá? E o disposto nesse artigo aplica-se também em relação às questões no 1015, quando elas fizerem parte da sentença.
Ou seja, é uma questão que caberia agravo. Caberia, por quê? Porque essa situação foi decidida na sentença. Por exemplo, o indeferimento da gratuidade de justiça, por exemplo, o juiz indeferiu. Ah, poderia caber agravo? Caberia. Ah, mas foi feito na apelação. Então, desculpa, foi feito na sentença. Então, cabe apelação. Porque da sentença, cabe apelação. Beleza? Lei 9.099, minha aposta, artigo 13. Atos processuais sempre são válidos, desde que eles preencham a finalidade para a qual eles foram realizados. Pois bem, pode ter uma nulidade? Só vai ter alegação de nulidade acolhida se houve prejuízo, porque o parágrafo 1º do 13 diz: não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido um prejuízo. Então, nulidade só se houver prejuízo. Parágrafo 2º, a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Então, não é necessário aqui especificamente a carta precatória. A prática desses atos pode ser solicitada de um juizado para outro por qualquer meio idôneo de comunicação, como, por exemplo, endereço eletrônico. Tá? Minha aposta na Lei 12.153, Lei do Juizado da Fazenda Pública, que vai por mim, vai cair uma questão sobre JEC e uma sobre a Lei 12.153. Artigo 9º diz que a entidade ré deverá fornecer ao juizado todos os documentos de que disponha para esclarecer a causa e deve apresentar esses documentos, olha só, até o momento em que for instalada a audiência de conciliação. Artigo 10. Para efetuar, cabe exame técnico? De repente precisa ali de um profissional técnico para analisar aquela questão que está sendo julgada perante o juizado da Fazenda Pública. Cabe, só que não é perícia, é um exame técnico. Neste caso, quando for necessário a conciliação ou julgamento da causa, o juiz nomeia uma pessoa habilitada que deverá apresentar um laudo em 5 dias antes da audiência. Esse é o prazo que esta pessoa que fizer o exame técnico tem que apresentar o seu laudo. Tá? Não esqueça do 11, nas causas dessa lei não há reexame necessário. Então, mesmo que seja uma sentença proferida contra o ente público, não tem reexame necessário. Artigo 12. O cumprimento de acordo ou da sentença com trânsito em julgado que impõe uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, vai ser feito mediante ofício do juiz à autoridade citada para a causa com a cópia da sentença ou do acordo. É assim que será feito o cumprimento de uma sentença no juizado da Fazenda Pública, ok? Viramos a chavinha. Minhas dicas, minhas apostas de normas. Correições. Vai cair correição? Acho bastante provável. O que a gente precisa lembrar? A diferença delas. Correição, ela é... Aliás, o que é a função correcional? É aquela função exercida para, né, acompanhamento dos trabalhos, verificação da regularidade ali dos serviços, e a função correcional é permanente, podendo ser exercida por 3 formas: correições ordinárias, extraordinárias e visitas correcionais. Beleza? Não podemos esquecer sobre a correição ordinária o quê? Ela é uma fiscalização ordinária porque ela é prevista. Ela está prevista, ela vai acontecer anualmente, segundo as normas e leis de organização judiciária. Inclusive, não pode ser em outro mês, mas normalmente ela acontece no mês de dezembro de cada ano. Ela tem uma data previamente designada e o objetivo justamente é verificar o trabalho que foi realizado ali nos cartórios. Por isso que nós temos que ela é uma revisão, uma correição, desculpa, ordinária. Tá certo? Beleza. Correição extraordinária, aqui que a gente precisa lembrar que ela é extraordinária, ela é fora do comum, ela é inesperada. É uma fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio. Quando? Quando surgiu ali um problema, surgiu ali o que a gente fala, um BO, lá na unidade judicial, lá no ofício. Então, vamos ter uma correição extraordinária. Vamos começar a correição. Ela é a qualquer momento e sem prévio anúncio, e ela pode ser geral ou parcial, a depender das necessidades e da conveniência do serviço correcional. Beleza? Atenção para as correições. E a visita? A visita é uma fiscalização direcionada. Quem faz a visita? O juiz corregedor permanente. Lembra que o juiz corregedor permanente é o juiz ali da unidade, que é
considerado corregedor permanente. Ele que no dia a dia tem que acompanhar os trabalhos, ele quem faz a visita correcional, certo? Para quê? Para verificar a regularidade de funcionamento da unidade, para resolver, sanear eventuais irregularidades que foram constatadas em correições, para o exame de alguma irregularidade ou para a continuidade dos serviços e atos praticados. Esses são os objetivos da visita correcional, certo? O que mais que é uma das minhas apostas aqui? A situação do funcionário que não pode ceder a sua senha. É vedado ao funcionário credenciado ceder a senha ou permitir que alguém utilize essa senha em seu nome, certo? Isso gera responsabilidade. Inclusive, diz aqui o nosso parágrafo 2º que os escrivães devem comunicar prontamente à STI, a Secretaria da Tecnologia da Informação, se houve alterações no quadro funcional da unidade, justamente para que revoguem aquele certificado digital ou façam um novo credenciamento, para que não ocorram situações em que a senha credencial do funcionário foi usada de forma indevida. Isso pode surgir na prova, tá? Artigo 50. Alterações, exclusões e retificações que sejam feitas lá no sistema informatizado. Então, artigo 50 falando sobre o sistema informatizado. Foram feitas alterações, exclusões, algum dado ali do sistema. Isso tem que respeitar os níveis de criticidade e o acesso, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelece. E o mais importante aqui do artigo 50, dados eventualmente retificados, alterados ou excluídos devem ser conservados pelo sistema e todas as operações por eles realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Por quê? Porque se houve alteração de dados, se houve alguma retificação, a gente precisa saber quem foi responsável. Por isso que o sistema conserva essa informação, justamente para apurar uma eventual responsabilidade de quem alterou esses dados. Tá? Claro, se foi uma alteração indevida. Estou apostando muito nesse livro. Livros obrigatórios é um tema sempre aí, não cai em toda a prova, mas costuma cair com uma certa frequência. E eu estou apostando no artigo 67, porque ele foi alterado recentemente. Ele fala do livro de visitas e correições, que agora é um livro eletrônico. Pois é, o livro eletrônico de visitas e correições, ele é formado a partir de um cadastro e da distribuição do expediente administrativo digital. O que consta nesse livro? As atas das visitas e das correições, conforme estabelecido, né, pela própria Corregedoria Geral da Justiça. As atas devem ser assinadas pelo juiz corregedor permanente, pelo escrivão e pelos demais servidores, e elas vão ser ali, né, elas compõem o livro eletrônico de visitas e correições, certo? Atenção para o 67. E aí, para a gente fechar aqui, que eu disse que seria algo bem dinâmico para eu te trazer dicas mesmo de processo civil e normas, eu quero te falar para não esquecer sobre quem pode acessar autos de processo físico. 157 fala para nós, autos judiciais e administrativos, de processos em andamento ou findo. Quem acessa? Não falei em segredo de justiça, em processo comum. Advogado, mesmo sem procuração, pode acessar. Estagiário de direito e público em geral, só que todas essas pessoas vão acessar esse processo fazendo seu exame em balcão, não é levando em carga. Faz o acesso em balcão, pode ali tomar apontamentos, né, fazer anotação, não anotar no processo, anotar dados ali do processo, solicitar cópias. O que não pode? Pode inclusive tirar foto, escanear. Não pode desencartar peças do processo para reprodução. Não pode tirar ali as peças do processo, desmontar o processo, levar para tirar xerox. Não, se quiser tirar xerox, tem que solicitar as cópias ali para o ofício e depois retornar para buscar essas cópias, tá? E processo em segredo de justiça? Bom, aí a situação já é diferente, né? Quem que pode acessar? Somente advogados ou estagiários inscritos na OAB? Aliás, desculpa. Acesso a autos que não tramitem em segredo de justiça. É possível que seja levado em carga? É possível por advogados ou estagiários que, mesmo não sendo advogados do processo e estagiários do processo, podem retirar esse processo por 1 hora para cópias. Essa situação está no artigo 158. O que difere daqui é que são também advogados, né? Mas que nesse caso, mesmo eles não tendo vínculo com o processo, por serem advogados ou estagiários inscritos na OAB, podem levar o processo ali em carga por 1 hora para tirar cópia.
Se for uma pessoa comum, não pode, tem que analisar em balcão, tá? Acho que isso pode surgir. Também acho que pode surgir em prova o 161. Carga de autos judiciais e administrativos em andamento. Quem pode fazer carga dos processos em andamento? Advogados ou estagiários inscritos na OAB. Só que aqui tem que ser procurador de uma das partes. Se não for procurador, a gente só viu, né? A gente já viu que só pode fazer carga por 1 hora. Tá? Essa seria a carga comum, que pode ser feita para além de 1 hora, mas só por aqueles que são advogados do processo, representam as partes, ou estagiários que atuam com estes advogados. Tá? E carga de processo que acabou. Carga de processo findo. Pode fazer? O 161 diz que sim, o processo está encerrado mesmo. Neste caso, o advogado sem procuração pode fazer carga pelo prazo de 10 dias. Por quê, Pro? Porque ele pode querer fazer uma consulta, ele pode querer ali fazer uma pesquisa, então ele tem esse direito de acordo com o 161. Beleza? Atenção para o 161. E agora, para a gente fechar, acesso a processo eletrônico. Aí é diferente, o acesso é feito pelo sistema, certo? Não é o processo físico, é um acesso pelo sistema. O que a gente tem? Acessar o processo. Quem que pode? Primeiro, não o processo em si, mas as movimentações do processo. Então, se você não é advogado, você pode entrar na página do TJ e acessar o processo, mas você não vai ver o inteiro teor do processo. O que você vai ver? Você vai ver as movimentações que vão aparecer ali na página. Né? Então, vai ali constar expedido ofício, expedido mandado de citação, juntada de mandado cumprido. Essas movimentações podem ser consultadas. Por quem? Por quem esteja ali, né, de fato, que tenha acesso à página do TJ, né? Mas não segredo de justiça. Tá? Então, a movimentação processual, inteiro teor, as decisões consegue acessar integralmente, tá? Decisão, sentença, votos e acórdãos serão acessados, assim como mandados de prisão registrados no BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Diz o 1224 das normas que essa é uma consulta livre feita na própria página do TJSP, tá? E quem pode ter acesso integral ao processo, ver tudo, ver as petições, ver todos os documentos expedidos, não só as movimentações. Aí, o advogado, o defensor público, as partes e o MP que estejam cadastrados e habilitados nos autos podem acessar todo o conteúdo eletrônico do processo. 1224, parágrafo 1º, é advogado do processo, atua no processo, é parte no processo? Aí acessa integralmente. Tá? Então, atenção também para o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. E quando forem advogados, defensores públicos e membros do MP que não atuam naquele processo, eles podem acessar? Eles podem, mas somente se é um processo que não tramita em segredo de justiça, certo? Eles podem acessar, mas para isso eles têm que estar previamente identificados no sistema. Então tem que fazer um cadastro, vai ter que ter ali uma senha de acesso, né? Ou vai acessar com certificado digital, e aí consegue, então, acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, exceto processos em sigilo ou segredo de justiça. Por quê? Porque processos em sigilo ou segredo de justiça somente pelas partes. E o 1225, então, diz que partes e procuradores habilitados a atuar no processo acessam todo o conteúdo daquele processo. Com isso, eu fecho aqui a nossa nossa aula, né? Que, na verdade, eu já preparei esse conteúdo para você. Queria deixar alguma coisa aqui como um conteúdo a ser disponibilizado. Como eu disse, é um vídeo de dicas, tá? As minhas reais apostas para a prova, era isso que eu queria compartilhar aqui no meu canal. A gente tem uma live que foi feita por mim e pela professora Renata Sonivendi aqui no canal. Se você procurar, você vai localizar. Ela foi feita ali em meados de setembro, tá? Antes da prova, eu acho que foi no dia... a prova foi no dia 8, deve ter sido no dia 6 de setembro, tá? Esse vídeo está disponível, caso você também tenha tempo, queira assistir. Ele é bem amplo, tem horas ali de revisão que nós trouxemos algumas matérias. Mas, né, se você não tem muito tempo, então esse vídeo vai te trazer alguns pontos que eu realmente acredito que estejam na nossa prova. É isso, eu desejo que você faça uma excelente prova, vá confiante em tudo que você construiu até aqui, certo? Acredite em você e... vai de todo jeito, vai dar medo, vai dar insegurança, mas vai assim mesmo, mas vai acreditando em tudo que você construiu, certo? Faça uma excelente prova e a gente se vê em breve aqui nos comentários da prova. É isso, até lá!